Ok, pessoal, muito bom estarmos juntos nessa manhã. Alguns avisos rápidos para o bom andamento dos nossos trabalhos. Nós zelamos muito pela vida e pelo discipulado, uma das marcas da nossa comunidade. Então, você que ainda não começou esse tempo de discipulado com algum líder ou comigo mesmo, por favor, entre em contato conosco para juntos crescermos na fé. Que Deus te abençoe. Lembrando que as nossas mídias estão a todo vapor e você pode acompanhar, compartilhar e orar por nosso trabalho. Também pode investir com parte dos seus recursos, abençoando o projeto, tendo um coração generoso e com gratidão, nos abençoando para que nosso projeto avance nessa conta, poupança, ok? As crianças vão vir à frente, vamos orar por elas, orar pela reflexão. Pai bendito, nós te agradecemos pelo dia e pedimos que o teu Santo Espírito aplique as verdades do Senhor em nossos corações. Abençoe os nossos pequenos, a tua palavra diz que deles é o teu reino. Use a vida das professoras e use-me nessa manhã para falar ao coração do teu povo, bem como aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a vinheta então, queridos, da nossa série, enquanto as crianças estão indo para as salas. Ok, meus irmãos, chegando então ao último domingo dessa série do mês de março, o Evangelho, uma série bastante relevante para o nosso tempo, para a nossa vida como comunidade. O Evangelho, nós iniciamos essa série com o propósito de compartilhar das verdades de Deus e fundamentar aquilo que nós cremos sobre o Evangelho. Iniciamos falando sobre a mensagem que o Evangelho é a boa notícia de que Deus, o nosso Pai, está nos reconciliando com Ele através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E chegamos nesse último domingo para falar sobre esse tema, o Evangelho e a ressurreição. Hoje é domingo de Páscoa e nós estamos aqui na chácara nos reunidos para celebrar a vida, para compartilhar das verdades de Deus. E domingo de Páscoa é o domingo onde nós comemoramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, a ressurreição dele. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, quer dizer que amanhã nós continuamos a caminhada, até que o próprio Cristo volte para nos buscar, para desfrutarmos da eternidade. Mas, enquanto ele não volta, nós temos sim um amanhã. Mas pensando sobre a ressurreição, nós não temos como celebrar a ressurreição sem pensar na sexta-feira, a famosa sexta-feira da paixão, a morte de Cristo Jesus. A morte mostrou sim a sua cara numa sexta-feira. A morte romana, a morte que era considerado algo brutal, era feito de uma maneira cruel, horrível, brutal. Eles não só apenas torturavam, como matavam. E Jesus, ele passou por isso. E é importante nós lembrarmos que na Via Crucis, quando ele é apresentado, ele é amarrado num poste e ele é açoitado com 39
chicotadas. Era normalmente 40, mas segundo os escribas e os fariseus e os mestres da lei da época, eles diminuíram uma, dando somente 39 chibatadas por misericórdia. A cruz era considerada uma morte lenta, né? Uma morte demorada. Ela levava até de 3 a 4 dias para uma pessoa morrer. E todos os que eram considerados indignos eram levados para a morte e para a morte de cruz. Portanto, houve uma perfuração corporal. Jesus foi perfurado o seu lado para morrer mais rapidamente, para que a sua morte fosse adiantada. E por um motivo pseudo-espiritual, que na verdade não tem nada de espiritual, mas aqueles homens queriam aproveitar a festa da Páscoa. Então eles aceleram a morte de Jesus, perfurando o seu lado, e Jesus então entrega o seu espírito ao Pai, e então ele vai viver e desfrutar da presença do Pai. Naquele cenário há uma mistura de perplexidade, de dor, de medo, de incerteza. Aqueles homens e mulheres que estavam ao lado de Jesus, eles então, diante dos seus olhos, eles não desfrutam, mas eles vivem o caos. Nós vemos aqui nessa pequena pintura a fisionomia das mulheres, das 3 mulheres que acompanharam Jesus, por terem sido alvos de sua graça. Então, nós vamos ver que essa mistura de perplexidade, de medo, de dor, de incerteza é muito real. Tanto que Pedro, ele, quando vê Jesus sendo pego, levando para ser morto, ele foge. Nós vamos ver Cleopas e seu amigo fazendo as malas para ir para Emaú sem rumo. Nós vamos ver Jesus sendo crucificado e Tomé desaparece do cenário. Judas se enforca, os outros se trancam numa sala com medo. O Império Romano era algo cruel, as pessoas estavam com medo, estavam com dor, estavam perplexas, elas percebiam que as suas vidas estavam à beira da morte também, havia um clima de incerteza. Mas é interessante, queridos, que quando nós nos deparamos com a morte de Jesus e vem a noite e nasce o sábado, existe sim um silêncio. Um silêncio. É interessante nós pensarmos que a morte de Jesus mostrou um outro tipo de crueldade. Os discípulos estão atormentados, atordoados, incertos, e eles ficam apavorados de medo e percebem um silêncio de Deus. Há um silêncio. É interessante nós pensarmos que neste silêncio de sábado, os discípulos eles ficam atônitos. Eles não sabem o que fazer realmente. E é importante nós ressaltarmos que essa mistura de dor, de perplexidade, de medo, de incerteza é um cenário ideal onde nós vamos ver o extraordinário acontecer. O nosso texto desse dia é o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 2. Nós vamos ver que a ressurreição de Jesus, o domingo vem, e neste domingo nós vamos ver que na alvorada, nos primeiros raios de sol, nós vamos ver o extraordinário acontecendo, onde 3 mulheres, elas caminham para aliviar a sua dor, jogando perfume no sepulcro de Jesus, no jardim, no horto doado por esse homem bom, José de Arimateia. Então essas mulheres, elas vão aliviar a sua dor, e a narrativa do Evangelho de Lucas, ela diz o seguinte, percebamos: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com ela.
e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Mas vamos dar uma pausa aqui para pensar um pouquinho que nesse cenário de perplexidade, dor, medo, incerteza, Pedro foge, Cleopas e seus amigos estão a caminho de Emaús, Tomé desaparece, Judas se enforca, os outros discípulos estavam trancados numa casa com a porta lacrada, com medo do Império Romano, e três mulheres resolvem fazer algo extraordinário, fazer algo diferente. Não há nada mais a se esperar. E é interessante que gestos nobres por algo que você acredita, em momentos de caos, fazem muita diferença. Portanto, fazer algo por alguém, algo que você nunca terá retorno, é algo para aqueles que são relevantes, para aqueles que estão sintonizados com o Espírito. Essas três mulheres, elas decidem, domingo pela madrugada, se levantar, colocar a cara para fora, enfrentar de peito aberto o Império Romano, com uma postura de fazer algo diferente, algo relevante. E aí a pergunta para nós é: você que tem passado por algumas situações adversas, você que tem ferida na alma, enfrenta problemas, perdas, você que está passando por este sábado do silêncio, você não vê Deus falar, você não sente Deus cuidando de você, existem dúvidas no seu coração, você se torna até um pouco cética diante desse caos que você tem enfrentado, você que tem esperado uma resposta e percebe a ausência de Deus, onde Deus não fala nada ao seu coração, não se mostra presente, você que está passando por um deserto árido, um tempo de sequidão, vive a adversidade, a ausência de Deus, o que você tem feito? A pergunta é essa inicial. O que você tem feito? Em momentos de adversidade, o que você tem feito? Como é que você tem nutrido o teu coração? O exemplo dessas três mulheres, dessa leitura inicial, e seus gestos, a sua nobreza de coração, a grandeza dessas mulheres nos revela um ensinamento de valor inestimável através da ressurreição de Jesus. Interessante que quando elas chegam no sepulcro e não acham o corpo de Jesus, o Mestre, elas estão atônitas, perplexas, com medo do que haveria de acontecer, e então Deus se faz presente, Deus rompe o silêncio numa alvorada de um novo dia, o domingo, o conhecido domingo de Páscoa. Queridos, eu quero dizer para você que existe uma nova manhã. Deus, ele não está em silêncio, ele se faz silêncio por um período pré-determinado por ele mesmo. Deus é contigo. Existe uma manhã de ressurreição nos teus sonhos, na tua vida. O texto diz que Deus envia dois homens. A palavra de Deus diz que Deus envia dois anjos com vestes resplandecentes. E o texto continua: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. O texto continua dizendo: e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Salomé, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario.
e não as creram. Porém, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Meus queridos irmãos, o exemplo dessas três mulheres, os seus gestos, a nobreza, a grandeza dessas três mulheres, nos revela um ensinamento de valor inestimável através da ressurreição de Jesus. Quais as implicações, as lições da morte e a ressurreição de Jesus em nossas vidas? Na minha vida, na sua vida. Em primeiro lugar, não se deixe vencer pela decepção. Você anda decepcionado com alguma coisa? Você anda incrédulo com situações que você tem enfrentado na sua vida? A palavra de Deus nesse texto diz que essas mulheres estavam perplexas. Os discípulos de Jesus estavam atordoados, atemorizados. Eu quero que você pense nessa manhã no cenário que envolvia a crucificação de Jesus. A morte e a morte romana. A morte àqueles que eram preteridos, àqueles que eram marginalizados, àqueles que eram mortos por serem considerados pessoas não dignas. Ou seja, a morte daqueles que não valiam nada aos olhos de Roma. Nós vemos as pessoas acompanhando a Via Crucis. As próprias três mulheres acompanharam Jesus, viram seu corpo ser descido do madeiro, viram seu corpo ser sepultado, e elas vão para casa e atônitas, sem nenhuma situação, sem nenhuma luz, sem nenhum alento, elas se veem decepcionadas, elas se veem perplexas. Interessante pensar que, ao acompanhar a descida do corpo, elas se depararam com a face de Jesus. É interessante nós pensarmos que quando nós vemos alguém morto, sem vida, sem respirar, é algo que causa uma comoção interna nas nossas emoções sobremaneira. Eu me lembro de que quando eu tive que me deparar com a morte da minha querida e amada sogra, e aonde o hospital pediu para que eu fosse verificar e acompanhar o corpo da minha sogra e ver se realmente era ela. É algo que não tem explicação, nós ficamos extremamente atônitos, atemorizados, porque passa um filme, passa aquele sentimento de que você está diante da morte, não existe mais nada para ser feito. E eu lembro que naquela madrugada de reconhecimento do corpo da minha sogra, de preparo para o funeral, foi algo assim extremamente impactante que eu nunca havia vivido. E essas mulheres, diante desse cenário, de sábado para domingo, elas decidem romper o silêncio dos seus corações. E essas mulheres resolvem fazer algo extraordinário, algo bonito, algo funcional, algo libertador, apenas um gesto, fazer algo diferente. Não havia nada mais para ser feito a não ser romper as próprias emoções e irem em direção àquilo que elas adoravam e acreditavam. Ou seja, elas fazem um gesto nobre, elas fazem um gesto de levar um perfume ao túmulo, ao sepulcro, e perfumar aquele lugar num ato de adoração. Interessante, irmãos, que normalmente nós gostamos de fazer, ou de presentear, ou de homenagear alguém em vida. E essas mulheres decidem fazer uma homenagem póstuma, pós-morte. Interessante nós pensarmos um pouquinho antes, olhando para esse texto, que essas mulheres elas resolvem fazer algo diferente além do ordinário, porque o ordinário era fazer o que aqueles homens estavam fazendo, alguns indo embora, fazendo as malas, outros fugindo, outros se trancando, e elas fazem algo além do ordinário, ou seja, elas fazem algo mesmo que não haveria nenhum retorno ao pegar o perfume, ao se preparar e sair de casa
romper o silêncio, enfrentar o medo de ser pega pelo Império Romano, elas fazem algo extraordinário, além do ordinário. E eu quero convidar você nessa manhã a fazer algo, mesmo que você não tenha um retorno. Porque a excelência, a relevância está em você fazer sem esperar nada em troca. Interessante nós olharmos para o texto do Evangelho de João, no capítulo 12, verso 3, quando Maria, tomando um frasco de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa de cheiro bom. Ou seja, essas três mulheres vão fazer algo muito parecido. A diferença é que Maria faz em vida. Ela adora Jesus, ela vai à adoração, se joga aos seus pés e o adora. E o próprio Judas, naquela época, já rompia os paradigmas da época, mostrando o desejo intrínseco do seu coração de que era o dinheiro, era mamon, era olhar para o perfume como algo desperdiçado, e o próprio Jesus pede para que ele se cale, para que ele aprenda com o ato de adoração de Maria, mas Maria faz algo em vida. Essas três mulheres, elas fazem uma homenagem pós-morte. Elas levam o perfume para o sepulcro e aí elas se dão de cara com o túmulo vazio. Queridos, eu quero te incentivar, em primeiro lugar, a não se deixar vencer pela decepção. E o antídoto disso é que você nunca perca a capacidade de amar, independente de qualquer situação. Interessante essa lição que, em meio à dor, à angústia, à incerteza, ao invés de se fecharem, de permitirem que a dor lhes cercassem, elas saem de madrugada, e a grande lição é que, por mais decepcionado que você esteja, a maior dor que você sofra, a maior traição que alguém faça contra você, não desista, que a dor não permita sua capacidade de amar. Não deixe que tudo que é contra você, contra os seus, mate a capacidade de você amar, de você ser gentil. Porque quando a gente ama de verdade. A gente não conta se o outro será capaz de devolver o seu gesto de amor. Queridos, eu quero te desafiar nessa manhã. Quando a gente ama, e a gente ama de verdade, a gente não contabiliza se o outro será capaz de devolver o nosso gesto de amor. Portanto, que a dor não estanque sua capacidade de amar. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos encoraja para os dias mais cruéis da vida. Você passa por momentos difíceis, por dias de silêncio, dias de perdas. Todos nós passamos. A palavra de Jesus aqui e a história é de que nós somos encorajados pela vida, morte e ressurreição de Jesus para enfrentar os dias mais cruéis da vida. O texto diz aqui, no versículo 55, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. A vida de ninguém, meus irmãos, é um céu completo. Nós não vivemos só momentos de alegria e paz. Nós vivemos momentos de dores e de perdas. Essas três mulheres, alvo da graça de Deus, da transformação viva de Jesus, estão experimentando a mais terrível dor. Elas estão feridas de uma maneira profunda e dilaceradora. No intervalo da dor e sofrimento, a vida proporciona a elas um intervalo de silêncio, uma ferida inigualável. Mas elas não se deixam vencer, elas não se prostram, elas sentem a dor,
elas vivem o luto, elas se prostram, choram, caem e elas desfrutam de 2 noites escuras. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o choro pode durar uma noite inteira, 2 noites, 3 noites, uma semana, um mês, seja qual o tempo for. Pode durar algumas noites escuras, mas a alegria, segundo as Escrituras, mas a alegria vem pela manhã. De repente você pode estar experimentando uma dor de 40 anos, uma perda já de algum tempo. Você pode ver uma noite escura de 24 horas. Você pode enfrentar, como alguns escravos enfrentaram 100 anos de dor e de noite escura. Você pode perder algo precioso na tua vida, mas eu quero te dizer que Deus estava com Jesus, reconciliando o mundo com Ele mesmo. A sua vida, a sua morte e a sua ressurreição é a nossa vitória. Por isso celebramos a Páscoa, porque Ele vive, e esta é a mensagem do Evangelho poderoso de Deus, o Evangelho que transforma. Essa é a boa nova de salvação. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus te ama, que Deus é contigo, não importa quanto tempo, na noite escura de sua alma, existe sim uma alvorada, uma manhã de ressurreição. Deus é por nós. A morte não tem um ponto final. Nessa dor, o approach de Deus se aproxima. Existe uma ressurreição. E é porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. Deus te surpreende, Deus me surpreende com um inicialmente diário. Existe uma alvorada. Todas as vezes que esperamos o finalmente de Deus, Deus nos surpreende com um inicialmente. Não existe final. A palavra final vem do Senhor. E a palavra final na cruz, no madeiro e na ressurreição é de que não há mais morte. Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa caminhada eterna. E com Ele reinaremos eternamente. Não importa quanto tempo, meu querido. Na noite escura de sua alma existe sim uma alvorada, uma manhã de ressurreição. Deus é por nós. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. A terceira lição e preciosa lição nessa manhã é de que na ressurreição de Jesus, a palavra de Deus nos ensina a continuar a caminhar ante o medo. O medo na nossa vida não cessará, meu irmão. O medo é algo intrínseco no ser humano. O medo acontece porque lá em Gênesis 3 houve uma desobediência e o pecado entrou na humanidade e estabelece um caos. E o primeiro casal que sente medo é Adão e Eva. Que quando Deus se faz presente perguntando aonde eles estão e por que eles se escondem, ali eles sentem medo e pavor, e nós somos o desdobramento da raça adâmica, e nós sentiremos medo. Você não vai deixar de ter medo, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Essas 3 mulheres continuaram sentindo medo. E a palavra de Deus diz que então elas se lembraram das palavras, e quando voltaram do sepulcro, elas saíram anunciando as verdades do Senhor aos 11 e todos os outros. A palavra de Deus nos ensina que quando eu e você estivermos com muito medo, com muito receio, incertezas, nós não devemos nos desesperar. Nós precisamos compreender, querido, que o medo é inerente da raça humana. Um filósofo das antigas diz que o medo é o sentimento mais trágico da vida. Nós nos sentimos imortais muitas vezes, mas nós somos mortais. Nós sentimos tudo que Jesus sentiu.
Nós sentimos agonia, nós sentimos pavor, nós nos sentimos frágeis, fracos. E é interessante que, pensando nisso, os medos que aparecem na nossa vida, eu e você podemos nos deparar com algumas coisas. Um diagnóstico médico de câncer, de uma enfermidade grave, o medo da morte, o medo da rejeição, de ser rejeitado por alguém, o medo de não ser amado, o medo de não ser aprovado pelas pessoas, de não ser aceito pelo grupo, o medo de viver num mundo inseguro, o medo da falência financeira, o medo da falta de provisão, o medo da decepção de um filho. Nós vivemos rodeados de medo. E neste clima de medo, Deus pode nos surpreender. Não tenha medo de falar da sua dor. Aquelas mulheres saíram, colocaram o peito aberto na rua, na vila, foram em busca daquilo que fazia sentido para elas, que era a existência de Jesus, mesmo ele no túmulo. E quando elas chegam lá, elas se deparam com dois anjos que Deus enviam, e elas sentem medo. A palavra de Deus diz que elas abaixam a fronte. E os anjos, palavra de Deus, interessante nós pensarmos nisso. A palavra de Deus diz o seguinte, queridos: confusas tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, dois homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. E os homens disseram: por que vocês estão procurando aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitaria ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, deixaram o túmulo e foram indo e anunciaram, contando tudo aos 11 e aos demais. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e as outras mulheres relataram os fatos aos apóstolos, mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Queridos, interessante que a incredulidade e a não aceitação é inerente do ser humano. E é interessante que a graça de Jesus, o favor imerecido de Deus, sempre será uma surpresa. A graça é uma surpresa que chega no meio do maior pavor, do momento de medo. A graça é uma surpresa, e sermos surpreendidos pelo perdão quando esperávamos justiça é algo que mexe com as nossas entranhas. Sermos surpreendidos por um sorriso, em vez de receber o cálice da ira de Deus, é algo inigualável. Sermos surpreendidos pela alegria quando a lei diz que poderíamos ser completamente consumidos pelos nossos delitos e pecados, é algo surreal. Sermos surpreendidos por braços abertos quando o automático era irmos para a cruz. Sermos surpreendidos por uma mesa, pela santa ceia do Senhor, algo que vamos desfrutar agora, quando mereceríamos uma masmorra. É graça, é amor, é cuidado do alto. Queridos, eu quero que você, nesta manhã, pense na sua vida. Não se desespere. Ante o medo, Deus nos surpreenderá. Eu quero dizer para você nessa manhã que graça é o alcance sobrenatural do desfavorecido. Mesa é lugar de partilha. Mesa é lugar de comunhão. Não foi Acás, não foi Caifás, o poder imperial de Roma, não foi Herodes, nem Pilatos, não foram eles que sobrepujaram a história. Ninguém os lembra mais. Mas hoje
nós celebramos a vitória, a ressurreição do Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. O mal não triunfará. Ao longo da história, o bem triunfará. O Evangelho é a mesa, os elementos da mesa, a graça, o amor e o cuidado de Deus, hoje e sempre, por nós, em nós e através de nós. Nós não pregamos a mensagem que para o mundo é loucura. Nós pregamos a mensagem viva que transforma corações, que quebranta pecadores, que salva e redime aqueles que são escolhidos. Nós não vivemos uma religião apática, intramuro. Pelo contrário, nós vivemos além da instituição. Nós vivemos muito menos do que uma vida licenciosa, uma vida apática. Nós vivemos uma vida sem amarras, onde nós proclamamos o Evangelho Salvador a todos aqueles que nos deparamos. Nós devemos sim, queridos, alcançar a nossa cultura com a mensagem da ressurreição. Isto sim é esperança para o mundo, é esperança para mim e para você. Eis que estou convosco, diz o Senhor. Vão e anunciem o Evangelho e compartilhem o que vocês têm visto. O que eu acho de mais lindo nessa passagem é que essa passagem ela antecipa a grande comissão. Jesus, depois dessa cena, aparece para Cleopas e seu amigo no caminho de Emaús. Jesus aparece na praia e convida aqueles pescadores para cear. Jesus prepara o cenário para que Pedro, do mesmo jeitinho que ele negou Jesus, ele seja restaurado para um novo tempo. Jesus chama Pedro para ser um grande homem que mudaria a história do cristianismo. Jesus diz para mim e para você, meu irmão, eis que estou convosco. Anuncie as verdades, as minhas verdades em Cristo Jesus. Vão indo e anunciando o Evangelho do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Momento de ceia é momento de vida. A palavra de Deus nos convida a tomar o pão, dar graças, partir e distribuir aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de tomar a ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança derramado em favor de vocês. Vocês que estão aqui comigo nessa manhã, vocês que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que fazem parte de qualquer igreja genuinamente evangélica, comam do pão e bebam do cálice, em nome do Senhor. Amém. Eu quero orar por mim e por você, para que possamos, nessa manhã de domingo, nutrir os nossos corações com a verdade do Senhor, a fim de que eu e você continuemos não nos deixando vencer pela decepção do dia a dia. Pelo contrário, tendo a capacidade de resistirmos firmes aos intervalos cruéis da vida. Mas mesmo que o medo chegue ao nosso encontro, resistamos firmes, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos caminhar olhando para Cristo Jesus, anunciando as verdades do Evangelho, de que nosso amado Deus está nos reconciliando com Ele na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Pai, obrigado por aqueles que nos ouvem nessa hora. Obrigado pelos meus irmãos que acabaram de cear aqui comigo. Obrigado, Pai, porque a Tua graça nos alcança e nos surpreende e nos constrange a Te amar com tudo aquilo que nós temos e somos. Obrigado porque a Tua graça é surreal.
O seu favor a nós, por nós e através de nós, nos constrange a te amar de todo o nosso coração e nos entregarmos à tua missão. Esteja conosco, Pai, e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero te convidar a nos acompanhar aí na fanpage, nas mídias. Nós iniciaremos no dia 8 de abril a nossa próxima série. O impossível pode acontecer. A ressurreição é o impossível. Nós daremos sequência compartilhando nos próximos 4 domingos das curas e milagres de Jesus na sua caminhada. Jesus te convida pela mão para que você viva um novo tempo. Ele te chama para que você seja um grande homem, uma grande mulher e que os impactos de Jesus no mundo, nas nossas vidas, transformem o nosso viver, o nosso falar e o nosso pensar. Até o próximo domingo. Nos encontramos na escola para um tempo de celebração, um encontro inigualável de alimento para a vida e para a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.